NFTs, DeFi e metaverso foram a primeira jogada para mudar o mundo que você conhece e dar fim ao dinheiro da forma que ele existe hoje. Investir para ganhar dinheiro daqui a 10, 20 e 50 anos já é uma ideia inconcebível. Mesmo começando com pouco dinheiro, o investimento que pode te tornar um milionário pode ser um ativo que você ainda nem sabe o nome, mas pode mudar a sua vida nos próximos meses. 2021 provou isso com as criptomoedas que surgiram. Criptomoedas que em questão de meses valorizaram 1.000, 10.000 e até 50.000%. O rumo que o mercado cripto tomou em 2020 mudou completamente o que aconteceria nos próximos meses. Além das grandes valorizações das moedas que tornaram muita gente milionária, o mundo inteiro teve que ceder ao que era inevitável. Em 2020, ninguém sabia o que eram NFTs. E em 2021, já tinha gente que, começando do zero, tinha se tornado milionário com isso. O metaverso era coisa de filme. Agora já tem gente comprando terrenos e construindo empresas nesses ambientes. Seja bem-vindo ao Milionário do Futuro. Seja muito bem-vindo à segunda aula do evento Milionário do Futuro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Diego Velasquez, eu sou investidor e trader profissional especialista em criptomoedas. E ao longo dessa semana eu estou ensinando o passo a passo para investir em criptomoedas e surfar as ondas de ganhos explosivos que o mundo cripto oferece. O meu objetivo com esse evento é te mostrar que você pode ganhar dinheiro no curto, no médio e no longo prazo, independente do mercado estar em alta ou em baixa. Tudo isso em um mercado que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basicamente, eu estou revelando o processo que está por trás das minhas estratégias e análises das criptomoedas que eu escolho para investir. Criptomoedas como a Elon, ela valorizou 1.375% em menos de 6 meses. Ou seja, se você tivesse investido apenas R$1.000 quando eu indiquei essa criptomoeda, hoje você teria na conta nada menos do que R$13.750. Ou então a Luna, que valorizou 100% nos últimos 2 meses. Ou seja, se você tivesse investido R$2.000, você poderia ter hoje R$4.000 na sua conta. Se tivesse investido 5, poderia ter 10.000. 15.000, poderia ter 30.000. Mais de 90% de valorização em menos de 30 dias. E não é só isso. Durante essa semana eu também estou revelando tudo que há de novo no mundo cripto e como você pode ganhar dinheiro com as novas classes de criptoativos que estão surgindo, como NFTs, DeFi e metaversos e diversos outros termos que você talvez nem conheça, mas que podem te tornar um milionário em questão de meses. Com esse conhecimento, ao final desse evento, você vai poder entrar para um seleto grupo de pessoas que nunca mais vão perder oportunidades no mundo das criptomoedas. Oportunidades de multiplicar o seu patrimônio em 10 vezes ou mais. Pessoas que sem mesmo nenhuma experiência nesse mercado ou mesmo iniciando com muito pouco dinheiro, vão aprender a identificar os padrões certos e antecipar as maiores explosões de ativos do mercado financeiro. Pessoas que não querem esperar por 20, 30 ou 40 anos para o investimento render alguma coisa e querem mudar o jogo com velocidade, para alcançar o seu objetivo sem barreiras e surfar as ondas de valorizações como essas. Ao longo dos próximos dias, você vai descobrir todos os segredos por trás das análises das maiores oportunidades de investimento em moedas digitais dos últimos anos. Oportunidades como a de compra do Bitcoin no começo de 2020. Acredite, se naquela época você dominasse tudo que eu vou ensinar ao longo dessa semana, você poderia ter feito uma verdadeira fortuna. Só para você ter ideia, R$1.000 investidos em pouco mais de 2 anos atrás, hoje seriam pelo menos R$7.000 na sua conta. 10.000 seriam mais de 70.000 e 40.000 seriam mais de R$310.000 na sua conta. Pode pesquisar e procurar em qualquer lugar, eu tenho certeza que você não vai encontrar rastros de investimentos com essa valorização em tão pouco tempo. E esse é o tipo de oportunidade que existe no mercado de criptomoedas. E ao longo dessa semana você vai descobrir as próximas 5 criptomoedas que podem te gerar resultados como esses e também como identificar as futuras oportunidades que surgirem no mercado. Agora, antes de partirmos para o conteúdo, vamos recapitular o nosso cronograma do evento. Caso você tenha chegado agora e ainda não saiba, o nosso evento foi dividido entre 4 encontros. E a primeira aula foi na segunda-feira. Nessa aula eu te mostrei tudo o que você precisa saber para dar os primeiros passos nesse mercado. Eu deixei bem claro e provei que investir em criptomoedas não é um bicho de 7 cabeças e, para te dizer a verdade, chega a ser até mais fácil do que o mercado tradicional, como ações e fundos imobiliários. Agora está acontecendo o nosso segundo encontro e durante essa aula eu vou revelar o passo a passo para que qualquer pessoa possa ganhar dinheiro nesse mercado, independente da sua realidade atual, se está com pouco ou muito dinheiro, se já conhece ou não o mundo cripto e não importa
qualquer pessoa consegue, não importa se estamos falando de Bitcoin, altcoin, NFTs e qualquer outro tipo de investimento. Existe um passo a passo sério e validado para que você consiga entender e ganhar dinheiro de forma consistente no mundo cripto, e eu vou te mostrar isso. Além disso, eu vou te mostrar como é possível ganhar dinheiro em qualquer cenário do mercado, seja com grandes valorizações ou até mesmo quando o mercado está caindo. Quem não conhece o mundo cripto acha que só dá para ganhar dinheiro quando as criptomoedas valorizam, quando elas explodem. Mas essa é apenas uma forma de lucrar nesse mercado. Quem tem o conhecimento das técnicas e estratégias certas ganha dinheiro com as moedas digitais enquanto as outras pessoas estão desesperadas. Eu vou te mostrar como você pode fazer isso e depois partiremos para o nosso terceiro encontro, que será na próxima sexta-feira. Durante essa aula, eu vou te mostrar as melhores oportunidades de investimentos em criptomoedas para os próximos meses. E claro, toda a análise que me levou a encontrar as melhores 5 criptomoedas para você investir hoje. Você vai ter acesso a uma verdadeira caixa preta de análises do mundo cripto e vai poder entender por que essas criptomoedas podem multiplicar o seu dinheiro e aumentar o seu patrimônio em um curto espaço de tempo ao longo dos próximos meses. E por fim, o nosso último e mais importante encontro vai acontecer na segunda-feira, no dia 14 de março. Lá você vai ter a chance única de dar o próximo passo. Eu vou abrir vagas para o meu treinamento fechado, na versão mais atualizada e voltada para quem está começando no mundo cripto. Um treinamento focado para te levar do zero ao avançado nos seus investimentos em criptomoedas. E claro, uma condição especial e incrível para você que está junto comigo no evento Milionário do Futuro. É realmente uma chance de você não ficar para trás. Uma chance única para que qualquer pessoa possa dar o próximo passo e ganhar dinheiro nesse mercado, assim como aconteceu comigo e com os meus alunos. Mas vamos lá, como eu te disse na aula de hoje, o meu objetivo é te revelar o passo a passo que qualquer pessoa pode seguir para ganhar dinheiro, independente do cenário atual do mercado. Mas antes disso, eu preciso que você entenda algumas coisas. A primeira é que você investir em criptomoedas é muito mais fácil e simples do que você investir no mercado financeiro tradicional. Caso você não saiba, ao investir em ações de uma empresa, por exemplo, você tem que se preocupar com os planos dessa empresa para o futuro, quem está no controle dela, quais investimentos e inovações ela pretende fazer, o caixa dessa empresa e os planos de expansão, e muitas outras coisas relacionadas. Pois é, eu não sei você, mas isso na minha visão não é uma coisa muito simples. Eu não estou dizendo que investir em ações no mercado tradicional é um mau negócio. Eu só quero que você entenda que a curva de conhecimento necessária para você fazer esse tipo de investimento é muito grande e isso leva muito tempo. Outro ponto é que a valorização desses investimentos em ativos tradicionais é muito, mas muito insignificante perto das moedas digitais. Por exemplo, se uma ação de uma empresa valoriza 10 ou 20 ou 30%, já estamos falando de algo muito incrível. 100% então é algo surreal. Para você ter ideia, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, está no negativo se a gente considerar esse último ano. Agora, se você olhar para o mundo das criptomoedas, o dinheiro do futuro é completamente diferente. Frequentemente vai se deparar com valorizações que giram em torno de 300, 500, 1.200, 2.900, 3.500% e muito mais em um curto espaço de tempo. Como, por exemplo, da criptomoeda AXS, que nos últimos 12 meses chegou a valorizar mais de 1.400%. Nesse caso, você veria o seu dinheiro sendo multiplicado por 14 vezes em apenas 12 meses. Ou seja, se você tivesse investido R$10.000 nesse ativo no começo de 2021, atualmente você teria na conta nada menos do que R$140.000. E se você acha que é difícil antecipar uma onda de valorizações como essas, você só precisaria estar atento para o mercado, buscando sempre os indicadores certos. E olha só quanto esse aluno aqui ganhou. Eu fui aprendendo aos poucos, fui melhorando, tive ganhos de 2, 3, 4, 5, 10 mil reais num mês. Eu tive ganhos que foi o dobro do meu salário de onde eu trabalho num mês. Então, eu só tenho a agradecer, cara, foi uma experiência, tá sendo uma experiência, assim, sensacional. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, foi ter adquirido a mentoria do Diego. Ele é um cara excepcional, excelente, e eu recomendo a qualquer um que queira investir em criptomoeda, que queira se tornar um trader, que queira aprender sobre isso, a mentoria do Diego é excelente. Viu só? Mas fique bem tranquilo, esses indicadores eu vou revelar na terceira aula. Mas já adianto que é muito mais simples do que você saber quem será o próximo CEO de uma empresa, quais são os planos de expansão dela, o balanço financeiro trimestral ou então quem será o próximo presidente do país em 2022. Por fim, antes da gente partir para o nosso passo a passo, eu preciso que você saiba de uma coisa. Essas oportunidades que eu estou revelando ao longo dessa semana são apenas a ponta do iceberg. É um pontinho no meio de um mar de oportunidades, porque acredite,
Se você dominar as técnicas e estratégias certas, mesmo começando com pouco dinheiro e nenhuma experiência, você pode ganhar dinheiro fazendo swing trade, day trade e até mesmo scalp com as criptomoedas. Enfim, as possibilidades são ilimitadas. Então eu quero que você olhe para essas oportunidades como apenas uma chance dentro de várias chances que aparecem todo santo dia. Afinal, como eu te falei, o mercado não para. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de oportunidades aos montes para você aproveitar. Porque o mercado de criptomoedas, dando mais alguns passos, você realmente pode ganhar muito dinheiro e construir uma verdadeira riqueza. Agora vamos lá. Chegou a hora de eu revelar o passo a passo que qualquer pessoa pode seguir para ganhar muito dinheiro nesse mercado em qualquer cenário. O passo a passo para você multiplicar os seus investimentos e conquistar ganhos explosivos em um curto espaço de tempo, mesmo começando com pouco dinheiro. Então, se você realmente está disposto a aprender a ganhar dinheiro com as criptomoedas essa semana, digita aí nos comentários. Eu vou aproveitar a próxima chance. Vai, digita aí. Agora vamos para o conteúdo. E antes da gente começar a nossa aula, eu estou com um número aqui muito interessante, que é 2%. Você sabe o que esse número tem em comum? Bom, a internet em 1998 apenas 2% da população utilizava. O Bitcoin em 2022 apenas 2% da população utilizava. Imagina se você tivesse conhecido, tivesse acesso à internet e começasse o seu negócio online em 1998. A probabilidade de você conseguir ganhar e faturar alto nesse negócio era extremamente alta. Conheço inclusive uns amigos que criaram o pop-up, o link para você clicar em um pop-up e vender a sua empresa por mais de 800 milhões de dólares. Isso porque eles olharam a internet lá atrás, acreditaram e investiram o seu tempo e conhecimento em cima de algo que estava surgindo. E a internet primeiro veio para revolucionar a comunicação. Você hoje não se comunica de nenhuma outra forma que não seja através da internet. A internet revolucionou a forma como as pessoas falam umas com as outras e mudou completamente aquele nosso sistema arcaico de cartas e ter que fazer ligações telefônicas. Hoje é tudo 100% online. E agora a internet está revolucionando com o método do dinheiro. O dinheiro hoje já é quase todo 100% online e agora ele está ficando muito mais seguro dentro de uma estrutura de blockchain e uma estrutura descentralizada. O mundo vai ser totalmente descentralizado. A Web 3.0, que é a nova internet, ela vai ser sempre descentralizada e isso vai mudar completamente a forma como a gente navega. E a gente vai olhar mais um pouco sobre isso. Então, hoje no Bitcoin apenas 2% da população utiliza. Imagina quando a gente chegar num número da internet que hoje tem 65% da população navegando através da internet. Imagina quando esse número aqui migrar e utilizar criptomoedas também. Como você tem um limite de emissão de 21 milhões de unidades de Bitcoin, você tem uma ascensão no preço. As pessoas tendem a buscar esse ativo quando acontece algum tipo de coisa, como a gente viu no Canadá. O Canadá bloqueou. Se você estava no Canadá e você estava protestando contra o governo falou, olha, sua conta está bloqueada, você não faz mais nada com o seu dinheiro. E aí, se você tiver Bitcoin, você pode transacionar, independente de um governo, de um estado, de um país ou de um mundo. O Bitcoin funciona de uma forma 100% descentralizada. E esse será o futuro da internet também. No mundo será tudo descentralizado. O poder está na descentralização. E também na Rússia agora, os russos, ucranianos, pessoas normais que não têm absolutamente nada a ver com a guerra, estão tendo seus recursos travados. A Rússia acabou de publicar que pode bloquear o dinheiro de qualquer pessoa se houver necessidade. Então imagina que você é uma pessoa que vive na Rússia, não tem absolutamente nada a ver com a guerra e o governo pode ir lá e bloquear o seu dinheiro. A única forma que você estaria seguro seria no Bitcoin e na descentralização, no Bitcoin, e com isso você poderia enviar e receber recursos. Até porque os russos estão bloqueados de qualquer transação de SWIFT, transações interbancárias. Então, pessoas na Rússia, pessoas que estão fora, russos que estão fora da Rússia, não podem receber transações de SWIFT ou enviar dinheiro para outras pessoas. Pessoas normais que não têm nada a ver com a guerra. Então, o Bitcoin seria uma ótima solução para isso tudo. O mundo está observando isso agora e está aportando recursos, assim como Elon Musk, como grandes investidores entraram no Bitcoin. O Steve Wozniak, que foi o cofundador da Apple, um engenheiro de programação que de fato fez toda a estrutura do seu computador, que o Steve Jobs vendeu. O Steve Wozniak disse que o Bitcoin é uma matemática muito incrível e que se parece com um ouro puro, um ouro extremamente digital. Então as pessoas estão começando a enxergar valor nisso e isso tende a crescer. Então a nossa meta é o quê?
Nossa meta é acumular Bitcoin, é comprar a maior quantidade de Bitcoin possível para quando a gente ver o Bitcoin crescer, a gente conseguir surfar essa onda e não ser aquelas pessoas que não observaram para a internet em 98 e deixaram muita coisa de fora. Então, agora temos uma oportunidade e temos que aproveitar. Como vamos fazer isso, Diego? Pô, me ajuda, quero entrar nesse mundo, quero comprar Bitcoin, eu quero investir, aprender a operar nesse mercado, acumular muitas moedas para quando o Bitcoin bater lá seus $1 milhão, a gente estar cheio de Bitcoin, cheio de criptomoedas para poder aproveitar esses movimentos. Então, olha só. E agora vamos lá, existem milhares de criptomoedas e você deve estar me perguntando qual é a criptomoeda que vai valorizar mais? Como eu identifico uma oportunidade melhor do que a do Bitcoin? A gente sabe que o Bitcoin vai subir, mas tem outras moedas que podem subir ainda mais do que o Bitcoin. E para isso eu vou fazer aqui um caminho para vocês entenderem mais ou menos como é que o mundo cripto funciona. Primeiro, como a gente viu na primeira aula, a gente transfere dinheiro do nosso banco para a corretora. Então, digamos que a gente transferiu R$1.000 para dentro da nossa corretora. Agora você tem um saldo na Binance de 1.000 BRL. BRL é o nosso Brazilian Real, né? O real brasileiro. Então você tem lá o saldo em BRL. E aí quando você for comprar uma criptomoeda na Binance, você tem que sempre ver o par contra BRL. Ou seja, você vai botar BTC, BRL, que é o BTC, é o Bitcoin em reais. Se você botar BTC USD, é o Bitcoin em dólares. Só que olha como é que vai ficando interessante. A partir do momento que você tem lá o seu saldo em BRL, você quer comprar Bitcoin, você comprou R$1.000 de Bitcoin. Agora você tem Bitcoin. E a partir do momento que você tem Bitcoin, você pode trocar Bitcoin por AXS, Bitcoin por XRP, Bitcoin por Luna, Bitcoin por Ethereum e Bitcoin por qualquer outra das mais de 1.000 moedas listadas dentro da corretora. E você também pode trocar Bitcoin por USD. A partir do momento que você está em Bitcoin, independente se você comprou por dólar, por real, por outra moeda, você está em Bitcoin. E essas são as outras possibilidades. Mas olha que legal, a gente, quando vai analisar um gráfico, quando a gente vai ver o gráfico de Bitcoin, por exemplo, a gente tem outras oportunidades. Olha isso. Existem gráficos de criptomoedas contra Bitcoin. Então eu posso ver aqui o XRP, que é a moeda Ripple, contra BTC. Então o XRP-BTC vai ser a diferença de valorização do Bitcoin contra a Ripple. Então vai ser a diferença do Bitcoin contra a Ripple. Então esse gráfico, se ele estiver apontando para cima numa tendência de alta, significa que o Ripple está valorizando mais do que o Bitcoin. Ou seja, se o XRP-BTC estiver para cima, aqui a gente tem XRP e aqui a gente tem BTC. Ambos podem estar subindo, mas enquanto um desses está subindo mais 6%, o outro está subindo mais 4%. Ou seja, se a tendência em XRP-BTC for uma tendência de alta, é mais vantajoso, é melhor você estar posicionado na moeda Ripple do que na moeda BTC. E isso tem com várias outras criptomoedas e ao longo dessa semana de aulas a gente vai identificando quais são as melhores probabilidades de valorização para você potencializar ainda mais o seu recurso. E você pode estar me perguntando, mas o que é uma tendência? Como que eu identifico uma tendência? Bom, a gente aprendeu que a gente tem tempos gráficos, né? Na hora de você analisar um gráfico, você tem um tempo gráfico de um mês, você tem um tempo gráfico de uma semana, o tempo gráfico de um dia, o tempo gráfico de 4 horas, o tempo gráfico de 1 hora, o tempo gráfico de 15 minutos e o tempo gráfico de 5 minutos. Meu Deus, são vários tempos gráficos, como que isso aqui tudo funciona? Bom, uma tendência de alta é quando você está formando topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Isso aqui é uma tendência de alta. Você está sempre formando uma base de preço superior à base anterior. Isso aqui é o que a gente analisa naquele site lá, o TradingView. E aí a gente pode operar, né? A gente pode aprender a fazer trade a partir dessa base de tendências e fazer as operações diante no Bitcoin e nas outras criptomoedas para a gente conseguir aumentar ainda mais a quantidade das nossas criptomoedas e a gente vai ver isso na prática. Mas entenda isso aqui. Isso aqui é a mágica que você não vai encontrar em lugar nenhum. Você não vai encontrar isso aqui gratuito no YouTube. Você não vai encontrar isso aqui dando mole por aí. Então, olha só. Aqui tem tempo gráficos, né? Um mês, uma semana, um dia, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos. Esses aqui são os tempos gráficos mais importantes que a gente tem que observar em um gráfico.
E a partir do momento que você encontra esse aqui, né, um mês significa que uma barrinha daquelas que a gente aprendeu na primeira aula teve a volatilidade durante um mês de negociação. Uma semana é uma semana de negociação. Enfim, o que é a mágica disso tudo aqui? A mágica disso tudo aqui é que o menor sempre respeita o maior. Então, 5 minutos respeita o 15 respeita o 4, 1 hora respeita o 4 respeita um dia respeita uma semana respeita um mês. Ou seja, quem é que manda em tudo aqui? É o maior. Um mês, uma semana são os maiores que vão mandando nos de baixo. E olha só a mágica de uma tendência. Quando você olha um ativo e aí você fala, bom, esse ativo está em uma tendência de alta. Ok. Só que a mágica disso aqui, que ninguém fala, que ninguém mostra, que ninguém ensina, é que isso aqui tudo é fractal. Todos os gráficos são fractais. Então, fractal significa o quê? Dentro de uma tendência, eu tenho uma tendência menor. Dentro dessa tendência, eu tenho uma tendência rolando aqui dentro. Então, por exemplo, aqui eu estou no tempo gráfico de um mês. E aí, um mês eu tenho todo esse movimento de alta. Se eu olhar numa semana, uma semana vai estar em uma tendência de alta aqui dentro. E aí, uma semana vai entrar em uma tendência de baixa. E aí que a maioria das pessoas ficam com medo. Por quê? Porque elas só olham, as pessoas estão acostumadas a só observarem um tempo gráfico em vez de olhar essa escala como um todo. E aí elas olham e falam, caramba, o tempo gráfico semanal está numa tendência de baixa. Se o tempo gráfico semanal está numa tendência de baixa, eu vou vender os meus ativos porque a tendência é cair. Só que essa pessoa não observou o tempo gráfico maior, que só está buscando uma base de preço ascendente da base de preço anterior. E aí, quando essas pessoas vendem no pânico, junto com os indicadores que eu vou mostrar para vocês, que são os melhores indicadores para a gente conseguir identificar esses movimentos, o preço volta a subir. E elas falam, caramba, vendi no fundo, perdi todo esse movimento de alta. O que aconteceu? O que aconteceu é que você não entendeu como funciona uma movimentação de preço em um ativo. Qualquer mercado na história, qualquer mercado que existe, qualquer ação, qualquer commodity, todos os ativos que você conhece, eles se movem dessa maneira. Então, você entender isso aqui é essencial e é extremamente importante para que você aprenda a ser um trader, para que você aprenda a ganhar dinheiro no mercado e a lucrar todos os dias. Quando você entender isso aqui, a sua cabeça vai mudar, vai dar um reset que você vai começar a entender como é que funciona. E aí você olha no tempo gráfico semanal, caramba, entrou em tendência de baixa de novo, socorro, vou vender. Nossa, criou uma base de preço e voltou a subir. Dentro da tendência de uma semana, nesse movimento aqui, imagina que a gente pega isso aqui, ó, pega isso aqui e dá um zoom. Ó, o semanal vai estar assim. Eu olho no 4 horas, o 4 horas vai estar aqui dentro. Tendência de alta, depois em tendência de baixa. E se você observar somente em tempos gráficos pequenos, você nunca vai conseguir identificar a movimentação como um todo. Então as pessoas falam, caramba, o Bitcoin caiu 80%, caramba, o Bitcoin caiu 70%. É porque ele está formando essas bases para criar bases de preço. E aí que as pessoas ficam desesperadas e as pessoas vendem, como a gente falou na primeira aula, que as pessoas saem sem saber o que foi. Ah, vendi Bitcoin a 3 mil reais. Foi porque ele estava criando uma base de preço para ter uma continuidade de movimento de alta que levou lá o Bitcoin a 380 mil reais. Então, se você não entender isso, você não vai conseguir ver essa multiplicação de 100 vezes no seu capital. Então, isso aqui é extremamente importante, a gente vai ver no gráfico daqui a pouco como tudo funciona. E o mais importante é que, para vocês conhecerem a ferramenta mais relevante do mercado financeiro, vocês têm que entender esse conceito, porque a maioria das pessoas utiliza o stop loss. Stop loss é a ferramenta mais importante do mercado financeiro, é a ferramenta que, se você entrar em um trade, se você entrar em uma operação e essa operação não der certo, você entra no stop loss automático, você só perde um pequeno percentual daquele recurso que você entrou e aí você fica 100% tranquilo sabendo que se o mercado inverter a tendência, você vai sair. Só que as pessoas utilizam o stop errado. Por que as pessoas utilizam o stop errado? Por isso que eu ensinei isso tudo aqui para vocês. Ó. Vocês têm que aprender isso aqui para vocês entenderem isso aqui. A maioria das pessoas utiliza o stop loss errado porque elas têm duas maneiras de você utilizar o stop. Primeiro é o modo financeiro e o segundo é por base de preço. O que é o stop financeiro? Você entra em uma operação, tem aqui a tendência está aqui, você entra em um ativo, digamos que você entrou aqui.
Você entrou no ativo aqui, aí você fala, caramba, se eu perder menos 2%, eu vou sair dessa operação, aí seu stop fica aqui. Porque você fala, só quero perder 2% nessa operação. E aí você entrou aqui, o ativo foi lá, pum, pegou seu stop e teve continuidade de alta. E aí você fala, caramba, tomei um stop, perdi só 2%, mas o ativo voltou a subir. Por que isso aconteceu? Porque o seu stop, nesse momento aqui, ele está pelo modo financeiro, que é o modo errado de utilizar stop. Você não determina stop de modo financeiro em percentual. Por quê? Porque você só quer ser estopado de uma operação se a tendência que é de alta passar a ser de baixa. Então, se você está numa tendência de alta, você não tem por que ser estopado. Você tem que usar as bases de preço. Você tem que usar as bases de preços criadas pelo mercado para você atualizar a sua posição de stop. Assim, você vem surfando, seu stop estava aqui, você atualiza ele para cá, você atualiza ele para cá, você atualiza ele para cá, e a partir do momento que você toma stop, você garante que você obteve o lucro da sua entrada, seu ponto de entrada, até o seu ponto de stop. Bom, isso aqui deu um lucro de mais 3%, ótimo. Você aproveitou a tendência ao máximo até essa tendência inverter para baixo. Não adianta eu entrar aqui e botar que fala que meu stop só vai ser 1% para baixo, o mercado vai lá, pega meu stop, não muda a tendência e você acaba perdendo dinheiro. Então isso é muito importante. Stop se utiliza via base de preço. Base de preço. Por quê? Porque você só quer sair de uma operação se a tendência sair do seu favor para baixo. Quando ela inverter, formar o que a gente chama de pivô de alta, né? Pivô de alta significa você forma um fundo ascendente e rompe o topo. É um pivô de alta, você inicia uma tendência de alta e temos o pivô de baixa. Pivô de baixa é quando você sai de uma tendência de alta, forma um fundo topo descendente e perde o fundo. Isso aqui é um pivô de baixa. Você forma um fundo topo descendente e perde fundo. Pivô de baixa é esse movimento, pivô de alta é esse movimento. Então você só quer sair de uma tendência de alta quando acontecer o pivô de baixa, quando você perder o fundo comparado com o fundo anterior. E aí é a melhor forma de você utilizar a stop loss. Eu vou ensinar na prática daqui a pouco tudo isso, mas é muito interessante que vocês tenham esse conteúdo. Voltem se quiserem, observem de novo, isso é extremamente importante para que você se torne um trader, para que você crie a sua base de conhecimento. Eu chamo isso tudo aqui de uma base de conhecimento. Então, para você chegar até na nossa pirâmide aqui, para você chegar até o topo e se tornar um trader, você precisa da base de conhecimento. E a base de conhecimento tem aqui utilizar o stop de forma certa, entender que o mercado anda de forma fractal e entender indicadores e padrões gráficos, que a gente, ao longo dessa semana de aulas, vai mostrando para vocês. Então, a base de conhecimento é muito importante e, na verdade, é o mais importante para que você consiga construir os seus próximos degraus e chegar ao topo, que é você literalmente ganhar dinheiro com o mercado. Então vamos partir para as telinhas agora. E agora eu estou até aqui dentro de uma operação em Bitcoin, lucrando cerca de $1.000 no Bitcoin. A gente tem a tendência de alta no tempo gráfico de 15 minutos aqui, me acompanhando. Olha, se eu botar um zoom no tempo gráfico de 5 minutos, fica ainda mais nítida. Olha a tendência de alta, o meu ponto de entrada, e a linha vermelha seria o meu ponto de stop. Por que o meu ponto de stop está na linha vermelha com uma margenzinha abaixo do número psicológico? Eu tenho aqui $37 mil, $37 mil é um número psicológico. Eu prefiro deixar o meu stop loss em 36.999. Assim eu tenho o auxílio do número psicológico a meu favor e só vou ser estopado quando a gente perder essa base de preço, quando a gente perder a base de preço aqui no tempo gráfico de 1 hora, porque eu estou aguardando que a gente forme uma reversão de tendência e comece a subir. E aí eu vou atualizando meu ponto de stop para cada fundo ascendente que a gente venha a formar no tempo gráfico de 1 hora. Então vou surfando essa valorização, surfando esse lucro de acordo com o nosso trade, e depois eu mostro como que ele se saiu. E aqui agora no site TradingView eu posso botar qualquer moeda, por exemplo XRP, que a gente estava vendo lá, XRP BTC, e vai me mostrar a comparação de performance de XRP contra BTC. Então nesse movimento aqui eu consigo enxergar que XRP vem perdendo valor contra Bitcoin ao longo do tempo, e nesse momento aqui está aparecendo até que está tentando reverter essa tendência, está tentando reverter e começar a partir de agora valorizar mais do que o Bitcoin. Se isso aqui
acontecer, por exemplo, se a gente tiver uma movimentação de alta que gere 300% em XRP contra BTC, significa que mesmo que o Bitcoin fique parado aqui nos 38 mil dólares, XRP, que é essa outra criptomoeda aqui, que está a 0,72 centavos, pode atingir lá os seus 2,50. Então, mesmo que o Bitcoin fique parado, XRP pode atingir 2,50 caso a gente comece a reverter a tendência do XRP contra BTC. Por isso que é de extrema importância a gente conseguir comparar uma moeda com a outra sempre que eu vou entrar em um ativo, eu vejo que o Bitcoin está meio lateralizado. Luna é uma outra criptomoeda. Luna está numa super tendência de alta. Luna está subindo bastante. Eu venho aqui e boto Luna contra BTC. Como está a tendência de Luna contra BTC? Olha, a tendência de Luna contra BTC está numa baita tendência de alta. Luna está ganhando valor, está ganhando contra Bitcoin. Ou seja, em uma movimentação de alta, aqui eu tenho as duas moedas Luna e aqui eu tenho Bitcoin. Em uma movimentação de alta, Luna pode valorizar mais 8%, enquanto na mesma movimentação de alta, Bitcoin valorize pelo menos 4%. Ou seja, a cada movimentação de alta, Luna tende a rentabilizar mais o seu dinheiro do que você ficar em Bitcoin. E você sempre olhar o par da moeda, é sempre o nome do par da moeda contra BTC. Você vem aqui na criptomoeda Doge, que é a Dogecoin, a moedinha que o Elon Musk adora. Você vem e bota Doge contra BTC, você vê, caramba, Doge está perdendo contra BTC, então Bitcoin tem subido muito mais do que Doge. Bitcoin sobe, Doge não consegue acompanhar a subida e isso gera um movimento melhor para Bitcoin, ou seja, vou alocar o meu dinheiro em Bitcoin do que Doge. A Luna está melhor do que Bitcoin, vou alocar o meu dinheiro em Bitcoin, em Luna do que Bitcoin, porque Luna está favorável contra Bitcoin, ou seja, em uma movimentação de alta é melhor eu estar na moeda que vai me entregar mais, que vai me dar mais valor, e a gente vai acompanhando as tendências de alta nos tempos gráficos maiores, como o tempo gráfico de um mês, tempos gráficos mais relevantes, e vendo o que está acontecendo. Então isso é muito importante para a gente entender essas movimentações de preço. Tem diversas moedas, muitos padrões gráficos rolando, a gente vai aprender um pouco sobre padrões gráficos daqui a pouco, e como que a gente consegue montar de fato a nossa estratégia para a gente conseguir lucrar nesse mundo. Como é que eu identifico uma oportunidade no mundo do trade, como que eu consigo encontrar um ponto de compra, um ponto de venda no nosso mundo do trade. Mas isso já é um grande caminho, um grande avanço para vocês entenderem como a gente identifica as moedas que têm a maior probabilidade de valorização. E esse gráfico aqui é muito interessante, né? Esse gráfico aqui mostra a adoção da internet, como que as pessoas começaram a utilizar a internet. Olha só, início de 98, final de 97, tinha 1,7 para 2% da população utilizando a internet. E aí você pula para 2003, você já tem 10% da população utilizando a internet. Você pula para 2007, você tem 20% da população mundial utilizando a internet. Em 2010, você já tem 28% e agora já estamos em 65,6%. Então a aceleração de adoção da internet é muito grande. Se a gente tiver um número, qualquer número muito parecido com isso no mundo do Bitcoin, a gente vai ver o Bitcoin batendo $1 milhão muito mais rápido do que a gente imagina, com as pessoas utilizando a moeda da internet na própria internet. A internet vem primeiro com a revolução da comunicação e depois vem com a revolução do dinheiro. E lembra que eu falei que os tempos gráficos são fractais, que a gente tem que sempre respeitar o tempo gráfico maior? Eu botei aqui no tempo gráfico de 3 meses, ou seja, cada barrinha dessa representa 3 meses de negociação do Bitcoin, ou seja, 3 meses do Bitcoin oscilando, e eu pego desde a história, desde a primeira negociação em 2010 até hoje. No tempo gráfico de 3 meses, a gente vem formando bases de preços ascendentes, fundos ascendentes até então, ou seja, o Bitcoin está numa tendência eterna de alta desde que ele foi criado, desde que o Bitcoin foi criado em 2010, ele está numa tendência eterna de alta, e isso faz com que Bitcoin tenha sido o ativo que teve a maior valorização nos últimos 10 anos. Não teve nenhum outro ativo que nos últimos 10 anos valorizou todo esse número aqui em percentual. E aí o que acontece? Olha só, quando ele forma as bases de preço, eu vou pegar as últimas bases de preço aqui, olha, $4 mil foi uma base de preço.
$3.140, foi outra base de preço. Estou marcando aqui as bases de preço e vou observar essas bases de preço em tempos gráficos menores. Olha só, quando as pessoas ficam desesperadas na movimentação de preço, olha só, as pessoas ficam desesperadas observando tempos gráficos menores e, não sei o que vai acontecer, o Bitcoin vai cair, vai derreter, vai embora, vou perder tudo. É a hora que o Bitcoin está formando uma base de preço em um tempo gráfico muito maior, ou seja, esses momentos aqui, onde todos ficam desesperados, é um momento de compra e não um momento de venda. Olha só, novamente, as pessoas ficam desesperadas aqui em março, quando a gente teve a crise do coronavírus. Foi exatamente nesse movimento aqui. As pessoas desesperadas e a gente vem, forma uma base de preço e o ativo valoriza mais 1.500% desde então. Então, só de você pensar nessas bases de preço, olha essa outra aqui que aconteceu em 2014. Todo mundo com muito medo do Bitcoin um ano inteiro perdendo valor, um ano inteiro caindo, as pessoas desesperadas, não tem mais o que fazer. Se você comprasse o ativo em qualquer um desse movimento de queda, você teria um excelente resultado positivo. Então as correções, as pessoas têm que entender que a gente chama de bear market, né? Porque o mercado financeiro ele é reconhecido pelo touro e pelo urso. O touro porque o touro bate de baixo para cima, o touro levanta o mercado, por isso que a gente tem um touro em Wall Street, vai aparecer esse tourinho aqui do lado, ele é o touro de Wall Street, de Nova York, da bolsa, e você tem o urso por outro lado, o urso é quem bate de cima para baixo. Então no mercado constantemente falamos sobre ursos e touros como touros a força compradora e ursos a força vendedora. Então em qualquer um desses movimentos aqui, se você tivesse comprado o criptoativo, você estaria no lucro. E aí na próxima grande onda de desvalorização do Bitcoin, se você tivesse comprado o Bitcoin em qualquer momento dessa segunda onda de desvalorização, você estaria no lucro. Vamos para a terceira onda. Se você tivesse comprado Bitcoin em qualquer momento, se você tivesse comprado no pico, antes de começar a desvalorização, você teria pelo menos dobrado o seu capital. Se você tivesse comprado na base, você teria multiplicado o seu capital por mais de 10 vezes. Então esse é o poder do mundo cripto. E entender que os gráficos são fractais e que os maiores sempre precisam corrigir para os menores terem continuidade de alta é essencial para que você não enxergue um negócio muito focado, com aquela visão muito pequenininha, achando que tá caindo e você não observa tempos gráficos maiores e entender que isso é uma grande tendência de alta e tendência de alta precisa de correções. Mesmo em uma tendência de alta, eu preciso de momentos de correções dos ativos. E todos esses momentos de correções dos ativos são as melhores oportunidades de compra. Então você tem que comprar quando o ativo está corrigindo e não vender. É isso que durante as próximas aulas a gente vai começar a modelar essa psicologia. Na verdade, o ser humano não foi feito para operar, né? O ser humano não foi feito para comprar e vender ativos. A gente tende a fazer tudo ao contrário. Quando está subindo a gente quer comprar, quando está caindo a gente quer vender. Mas a verdade é que compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Quando as coisas estão corrigindo demais, você tem que comprar. Quando as coisas estão explodindo muito para cima, você tem que vender, porque eventualmente terão movimentos de correções. Então se você ver, próximos movimentos, batemos lá 300, 700 mil dólares, de repente a gente venda para recomprar um pouco mais embaixo. Então entender isso é essencial. E agora que a gente entende como é que funciona uma tendência, né? Por exemplo, aqui eu estou no tempo gráfico semanal, a gente está, topo e fundo descendente, a gente não consegue romper o topo anterior, vem formando topos descendentes. Eu botei alguns indicadores aqui para me ajudar na minha análise e eu sei que eventualmente eu vou buscar uma base de preço no tempo gráfico maior. Aí eu boto aqui no mensal, o mensal eventualmente vai buscar uma base de preço superior à base anterior, porque a gente está numa tendência de alta no tempo gráfico mensal, o que me levaria para uma tendência de baixa no mundo cripto. Eu precisaria formar um topo descendente contra o topo anterior e perder o fundo do movimento. Isso me daria um pivô de baixa e faria eu inverter a tendência, o que não é a maior probabilidade. A gente ainda está muito saudável. E como que eu começo a identificar as oportunidades de trade? Eu sei que em cada movimentação, né, eu estou aqui naquele meu trade ainda, já 2.300 dólares de lucro que eu entrei, vou vender uma parcial aqui para garantir lucro e eu posso atualizar o meu ponto de stop. Depois que eu atualizo o meu ponto de stop, se eu for estopado e se a tendência não
não for na minha direção, eu não perco absolutamente nada. Eu estou ainda dentro de uma operação. Olha, vou vender 2 e 3 mil dólares, vendi uma parcial. Isso é fazer uma parcial no seu trade, né? Você garante lucro para dentro, vai ganhando mais conforme a tendência for subindo, e aí eu posso atualizar o meu stop sem problema. Então, voltando aqui, vamos lá para a nossa aula. Eu tenho aqui um negócio para vocês que é um livro de figuras gráficas. Isso é o que eu tirei lá de dentro da mentoria, trouxe aqui para vocês. Vocês podem até dar um print. Essas são todas as figuras gráficas que são as mais importantes do mercado e mostra qual a direção de probabilidade de rompimento de cada uma. Então, quando você vê um topo duplo, olha, o topo duplo tende a romper para baixo. Uma xícara tende a romper para cima. Um retângulo, se você tiver uma tendência de baixo, ele tende a romper para baixo. Aqui tem todas as figuras gráficas, você pode tirar um print disso, imprimir isso aí depois e deixar do seu lado, para quando você for observando no mercado, olha só, ainda mais continuação de alta. Então já estamos lá, ó, com quase 2.800 de lucro de novo. Então, quando você for no mercado observando, você vê, olha, qual a probabilidade de formação aqui. Olha, aqui eu tenho a probabilidade de formar um ombro, cabeça e ombro. Olha só, em XRP está ainda mais nítido, eu compartilho essa análise hoje com o pessoal. Olha só, XRP no tempo gráfico semanal, olha que beleza isso aqui. Isso aqui é um ombro, cabeça e ombro. Aí eu vou lá no meu livro de figuras gráficas, eu procuro um ombro, cabeça e ombro inverso. O ombro, cabeça e ombro inverso, tá aqui ele, é um padrão que geralmente rompe para cima. Eu saio de uma tendência de baixa, olha aqui no canto direito, tá? Eu saio de uma tendência de baixa para uma tendência de alta e é uma inversão de tendência. Olha como aqui eu tenho uma tendência de baixa, topo, fundo, opa! Posso começar a inverter essa tendência agora, e isso faria com que XRP valorizasse 50% a 60% nas próximas semanas. Então é uma excelente oportunidade de trade junto com uma tendência, indicador, tudo que você precisa é tendência, indicador e entender dos padrões gráficos para você começar a montar as suas estratégias. E aí o que acontece? Se isso aqui romper para cima, eu dou um zoom out, olho no tempo gráfico mensal, e aí no tempo gráfico mensal eu sei que o topo do mensal é aqui, olha só, eu busco por um topo anterior para formar um outro padrão. Então, XRP pode valorizar até 1,20, aqui seria mais ou menos o meu alvo, de 1 a 1,20 seria meu alvo. Então isso aqui poderia me dar um retorno nas próximas semanas de 60%. Então você ganhar 60% em algumas semanas de valorização em um ativo porque você identificou um padrão gráfico, que eu estou te dando todas as escolas dos padrões gráficos aqui, junto com as tendências e entendendo um pouco dos indicadores. Aí, durante as próximas aulas, a gente vai um pouco mais a fundo, a gente vai entender um pouquinho melhor. Isso tudo é para vocês entenderem que dá, de fato, para você lucrar mais do que somente comprar Bitcoin e esperar. O mercado tem diversas oportunidades. Imagina como se você estivesse com a internet em 98 buscando algo para fazer, buscando um business para ganhar dinheiro ou algo para você ganhar dinheiro com a internet em 98. Tinham milhares de oportunidades que se você seguisse por qualquer uma delas, a probabilidade de você ganhar dinheiro seria muito alta. Então você conhecendo o mundo cripto, tem diversas oportunidades, é um mar enorme de oportunidades que você seguindo qualquer uma delas, a probabilidade dos próximos 20 anos de você ganhar dinheiro é extremamente alta. Não só operando e entendendo, como trabalhando no mundo das criptomoedas ou tendo um conhecimento a mais. Daqui a pouco as empresas vão precisar de pessoas que entendam sobre criptomoedas porque elas vão investir nessa área, vão ter desenvolvimento nessa área e vão buscar profissionais capacitados. Então, as pessoas que entenderem sobre o mundo cripto estarão dando um passo à frente dos demais. Então, vamos olhando algumas outras coisas aqui. Tem uma outra coisa muito interessante também, né? Não só no mundo das criptomoedas, como no mercado financeiro como um todo, é que você operar vendido também dá para você lucrar. Assim como a gente mostrou aquela nossa primeira operação, fazendo uma operação de venda e você conseguindo lucrar no ativo. Como é que funciona isso tudo? Bom, eu posso operar vendido, mesmo com o mercado caindo, o mercado tendo uma desvalorização, eu posso lucrar com esse movimento de queda. E como é que funciona isso? Imagina que eu tenha duas pessoas aqui. Aqui de um lado eu tenho o João e aqui do outro lado eu tenho o Pedro. E o Pedro está com um Bitcoin, B de Bitcoin. E aí o João fala o seguinte: Pedro, me empresta seu Bitcoin agora
no preço que ele está agora, R$ 38.322, me empresta esse Bitcoin que daqui a pouco eu te devolvo. E aí, se a gente está numa tendência de baixa, o preço continua caindo e a gente cai para $24.000 na unidade do Bitcoin, o João fala para o Pedro: toma, Pedro, estou te devolvendo esse seu Bitcoin. Só que quando o João pegou emprestado, o Bitcoin valia 38 e quando ele devolveu, o Bitcoin valia 24. Então essa diferença de 38 para 24, né? Eu pego aqui até a valorização, ó, de 38 para 24, esses 38% aqui de queda no preço, foi o que o João lucrou pegando emprestado do Pedro e depois devolvendo. E claro que as corretoras permitem que você faça isso, não só no mundo das criptomoedas, como no mercado tradicional também. Tem até um filme muito grande sobre um cara que ele previu aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, onde as ações caíram muito e fizeram até um filme chamado de The Big Short. Esse filme é muito legal, das pessoas que previram a queda e conseguiram lucrar centenas de milhões de dólares diante da queda do preço de um ativo. Então é muito comum você fazer uma operação de venda, você fazer uma operação ao contrário no mercado das criptomoedas. E basta você ter a sua conta na corretora aberta, você ter lá os seus derivativos, a conta de derivativo aberto, e aí você vende e depois você compra o ativo lucrando conforme a movimentação de queda. Então traders, quando identificam uma tendência de queda em um ativo, eles podem operar de acordo com a tendência. Eu não preciso ficar esperando, eu não preciso ficar um tempão parado, enquanto muitas pessoas que tem aquele ativo vão chorar, né? Eu tô caindo, tá perdendo dinheiro. Tem traders que estão lucrando muito diante das movimentações de queda, igual esse pessoal aqui lucrou quando aconteceu a maior crise dos Estados Unidos. Sempre tem alguém na outra ponta ganhando e basta a gente entender essas movimentações de mercado para aprender a ganhar em qualquer sentido, seja em tendência de alta ou seja em tendência de baixa. E isso não é exclusivo para o mundo das criptomoedas, isso pode ser feito em qualquer tipo de mercado, em qualquer tipo de cenário, e a gente vai ver aqui o passo a passo na prática de como que eu consigo lucrar, assim como eu fiz aquela operação na primeira aula, como que eu consigo lucrar diante de um ativo que está caindo e perdendo valor. E olha esse gráfico do Bitcoin aqui, essa movimentação de alta do Bitcoin, se você entendesse o conceito de uma tendência e o conceito de um stop, olha quanto que você poderia ter lucrado, né? Aqui a gente tem uma tendência de alta muito nítida, a gente sai da crise lá de março, do coronavírus, para topos e fundos ascendentes. Olha como a gente vem sempre criando bases de preços ascendentes. Olha os fundos quando são formados. Aqui eu tenho um fundo, é sempre quando eu perco as velas anteriores, independente da cor, é sempre quando eu tenho uma movimentação de baixa e perco a vela anterior. Aqui eu tenho outra base de preço, olha só, aqui eu perco a vela e tenho uma base de preço, aqui eu tenho uma base de preço, aqui eu tenho uma base de preço e aqui eu tenho uma base de preço. A partir do momento que eu perco esses fundos ascendentes, olha, a partir do momento que eu paro de surfar esses fundos ascendentes, eu tenho uma inversão de tendência. Olha, perdi esse fundo aqui, ó, bum, perdi. A partir do momento que eu perdi, eu formo um topo descendente e a tendência que é de alta passa a ser de baixa e a corrigir. Olha só como a tendência passa a corrigir bastante depois que eu perco o fundo. Olha só, perdi o fundo, a gente tem uma grande correção. Depois que você perde o fundo, você tem uma grande correção. Então, ali eu encerrei a minha tendência de alta e a partir disso o movimento caiu 43%. Se você entender das tendências e for atualizando o stop de acordo com as bases de preço, você pode ficar um ano surfando a onda em um ativo, independente se você está querendo só fazer um tradezinho ou um swing trade, você pode ficar bastante tempo surfando e atualizando os seus pontos de stop. Você tira o stop daqui, bota aqui, aí você vai atualizando o seu ponto de stop de acordo com as bases de preço ascendente. A partir do momento que inverte para baixo, você toma um stop, você sai daquela operação e isso significa que aquela tendência se encerrou, que agora ela não está mais válida. E aí o que você faz? Você aguarda a tendência se iniciar novamente, você aguarda a formação de um pivô de alta. E aí, olha só, aqui teve um pivô de baixa, você teria saído aqui e olha onde a gente viu um pivô de alta de novo. Aqui eu tenho um pivô de alta, eu formo um topo, um fundo ascendente e inverto para cima. Aqui eu posso reentrar, que a tendência voltou para cima novamente. E a partir do momento que a tendência voltou para cima, olha o ativo saindo de 36 mil dólares para 70 mil dólares quase. Quase dobrou de valor depois que ele entrou na tendência novamente. E aí o que acontece? Olha só, aqui eu tenho um fundo ascendente e eu perco esse fundo.
perdeu o fundo, acabou a tendência de alta novamente. Aí o ativo volta a corrigir. Então é isso que a gente fica observando nos mercados, é saber para onde estão a tendência. Se eu tiver uma inversão de tendência a partir desse momento, né? Se eu tenho que romper aqui agora 46 mil dólares para eu inverter a tendência para cima de novo, e aí eu vou ter grandes valorizações nas próximas semanas. Então é muito importante identificar esses movimentos de pivô de alta e pivô de baixa para você saber, nos tempos gráficos maiores, por exemplo, semanal, para você saber para onde está indo a tendência e como que você pode operar de acordo com esse tipo de tendência. A maioria das pessoas pensam, caramba, eu preciso de um ponto de entrada e eu preciso de um ponto de saída. Mas não é bem assim, eu diria mais como um restaurante onde você tem o cardápio de pratos. Você tem estratégias para cada tipo de cenário do mercado. Você não precisa ser aquela pessoa que vai prever a movimentação de preço. Eu não sou o mago que vou ficar prevendo se o preço do ativo vai subir ou se o preço do ativo vai cair. Eu tento montar uma estratégia para cada tipo de cenário. Se subir, qual será a minha estratégia? Vai ser essa. Se cair, qual será a minha estratégia? Você tendo uma estratégia de operação para cada tipo de cenário, assim como um restaurante tem um cardápio de vários pratos, você tem que ter várias estratégias para cada tipo de cliente. Você tem cliente que prefere carne, tem cliente que prefere frango. Você tem os dois pratos, você oferece as duas opções. A gente tem que ter as duas estratégias para cada tipo de movimentação, para cada tipo de cenário do mercado. E é isso que me fez ter grandes lucros no mundo do trade, é não ficar tentando prever para onde que o preço vai, não ficar tentando prever para onde toda a movimentação de capital está indo. Eu fico sempre identificando as tendências. Como está a tendência? Está a meu favor ou não está a meu favor? E a partir disso eu consigo lucrar em cada tipo de cenário que me venha no mercado. Então, se o mercado for para baixo, eu monto uma estratégia de lucrar no mercado para baixo. Se o mercado for para cima, eu monto uma estratégia no mercado indo para cima. E assim a gente consegue ir fazendo os trades, né? Ir acumulando, eu realizei mais um pouco da posição, ir acumulando nos trades, ganhando mais dinheiro. Esse dinheiro que eu ganho nesse tipo de trade aqui, eu chamo de complexo da roda. Eu utilizo o Bitcoin, aqui eu estou utilizando o Bitcoin em garantia para fazer trade. Com o trade eu estou ganhando dólares, com dólares eu aumento a minha posição de Bitcoin, então quando eu comecei esse trade eu estava com 0.5 BTCs nessa conta, agora já estou com 0.56 BTCs nessa conta, então eu vou aumentando a quantidade de Bitcoin que eu tenho com o trade do dia a dia, não só deixando aquele meu Bitcoin lá esperando valorizações, eu vou trabalhando nele e aumentando gradativamente esse número para daqui a pouco eu ter 2, 3, 4, 5, né? Eu tô com uma conta de demonstração, mas para daqui a pouco você ter 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 bitcoins em garantia e você imagina, você conseguiu chegar a 10 bitcoin, Bitcoin bateu 1 milhão de dólares, você do nada fez 10 milhões de dólares e conseguiu aí muito mais do que a sua liberdade financeira, aposentar basicamente aposentar a sua família inteira, mas diante dessas técnicas e sabendo que é tudo gradativo, é tudo você ir estudando, ir aplicando, ir estudando, ir aplicando, que tudo vai começando a se encaixar, que o cenário internacional você vai começar a entender como que o mercado funciona, como que as pessoas se movem nos ativos. Você sabia que em guerras, geralmente as pessoas correm muito para comprar ouro. Olha só como o ouro teve supervalorização. O ouro foi o ativo mais comprado na história de todo o ouro negociado durante essa guerra, porque as pessoas buscam por commodities, as pessoas buscam por ouro, buscam por Bitcoin, e Bitcoin eventualmente vai seguir pelo mesmo caminho e ter essas valorizações também. Então é você entender como que o mercado funciona, como que as coisas acontecem com o rublo russo desvalorizando bastante. As pessoas buscam por Bitcoin como uma saída. O JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, falou que as criptomoedas vão ter super valorizações e vão ter super compras com a desvalorização do rublo russo, que é a moeda russa, né, a moeda local da Rússia, que está caindo bastante. As pessoas buscam saídas por outras moedas, saídas por ouro. Olha o que aconteceu com o ouro desde que a guerra começou a crescer na Rússia. O ouro começou a disparar e subir muito de preço. Você consegue comprar ouro pelas corretoras de criptomoedas também. Pax Gold é o nome do ouro. Pax você consegue comprar diante das corretoras
ouro tokenizado, né? Isso aqui é o ouro dentro das corretoras, você consegue comprar e entender como é que essa movimentação de mercado, como as coisas influenciam nos mercados. Os mercados tradicionais tendem a cair, como o SP500, que é o conglomerado. SP500 é o conglomerado das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você junta Facebook, Yahoo, Google, você junta todas elas, você divide por 500, você gera um índice, que é o SP500. E aí esse é o índice da valorização desses ativos. E aí quando a guerra começou Quando começaram a falar sobre a guerra, teve um grande movimento negativo. Quando a guerra de fato começou, não restavam mais vendedores, e aí a guerra começou, não restavam mais vendedores, e o mercado teve um ótimo repique e agora está caindo novamente, porque tem uma iminência de guerra no mundo, e aí ativos tradicionais, ativos como o mercado financeiro tradicional, tendem a cair diante de crises mundiais, diante de guerras, enquanto ouro, Bitcoin e outros ativos tendem a subir. O petróleo, o barril de petróleo subiu bastante também. Então começar a entender essa dinâmica de mercado, começar a investir no mundo cripto, começar a buscar por conhecimento é muito importante para você entender a economia global. Você não precisa ser um cara formado em economia, você não precisa ser um super expert em economia, você basta observar todos os dias e estudar um pouquinho de cada vez, que você vai entender como tudo funciona, você vai entender como esse sistema financeiro mundial roda, e a partir do momento que você entender como essa engrenagem gira, você entender essa movimentação de preço, você vai conseguir lucrar e surfar antes dessas movimentações. E é muito importante que vocês entendam isso. Acho que é de extrema importância que qualquer pessoa tenha e absorva conhecimento sobre esse tipo de mercado, que com certeza será um dos mercados mais lucrativos para a próxima década, assim como a internet foi em 1998, nos anos 2000. Diversas empresas se tornaram maiores empresas do mundo. Hoje a pessoa mais rica do mundo é o Jeff Bezos, com a Amazon, uma empresa da internet criada lá na década de 1998. Tem até uma foto. Tem até uma foto dele no escritório dele fazendo o que tinha que ser feito naquela época, acreditando no que tinha que ser feito naquela época. E aqui tem até a foto dele, olha só. Esse é o Jeff Bezos no escritório dele da Amazon lá na década de 90, em 98 para ser mais preciso. Então as coisas que têm que ser feitas, estudem, busquem conhecimento, não percam a aula 3, vai ter muita coisa que vai começar a encaixar toda essa informação. De início pode parecer muita informação, mas vocês vão compreender e vão absorver ao longo dos próximos dias. Bem, hoje você viu que qualquer pessoa pode ganhar dinheiro nesse mercado, e eu revelei o passo a passo para você ganhar dinheiro nesse mercado em qualquer cenário, seja na alta ou seja na baixa. Mas como eu disse, isso tudo é a ponta do iceberg no mar de oportunidades que é o mundo das criptomoedas. A propósito, tem muita gente perguntando sobre a Mentoria CryptoTrader e se vamos abrir as inscrições. A Mentoria CryptoTrader é o meu treinamento avançado para quem quer aprender a investir em criptomoedas. Abrimos vagas algumas poucas vezes por ano e já faz muito tempo desde a última vez. Por enquanto, eu quero que você foque no conteúdo do evento, mas se quiser saber mais detalhes sobre a mentoria, participe da próxima aula. Na próxima aula, eu também vou finalmente revelar as 5 melhores moedas que eu acredito que têm o maior potencial de valorização para os próximos meses e no próximo ano. Apenas com essas 5 criptomoedas você vai poder ganhar muito dinheiro no futuro. Tenho a certeza de que você vai gostar, então fique de olho no grupo do WhatsApp, porque eu vou enviar todos os avisos por lá. Caso você ainda não esteja no grupo do WhatsApp, clica no link que está abaixo desse vídeo para você não perder absolutamente nada. E por fim, vale lembrar que essa semana foi feita para você. Então comente o que você está achando das aulas e dessa semana de conteúdos. Além disso, espalhe essa mensagem, compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo que precisa conhecer o mundo das moedas digitais, ou naquele grupo de família, para um colega de trabalho. Enfim, espalhe essa mensagem para aquela pessoa que vai gostar de aprender mais sobre o mundo das criptomoedas e surfar a onda de ganhos junto com você. Por hoje é isso e a gente se vê na próxima aula. Fala, CryptoTrader. Meu nome é César, esse é meu filho, o Arthur. Somos engenheiros e investidores. Estou passando aqui para contar para vocês um pouco da nossa história,
antes e após conhecer o Diego, né, Arthur? Então, investimos no mercado desde 2014, passamos pela alta mágica do Bitcoin em 2017, né, aquela coisa linda e maravilhosa que o mercado proporcionou naquela época. Nós comprando na baixa, vendendo nas altas e com sorte conseguimos obter um resultado belíssimo. Pô, confesso que às vezes a gente acertava porque não tinha assim, uma lógica, uma matemática por trás das nossas operações. Isso porque nos faltava um conhecimento, né, faltava para a gente como realmente o mercado funcionava, isso deixava a gente às vezes meio perdido, né, de como a gente entrar, fazer as operações. Logo que entramos no inverno cripto, né, depois dessa alta mágica de 2017, aí devolvemos tudo que havíamos feito, fica mais um pouco. Em maio de 2020, a gente conheceu o Diego, entramos no grupo do Telegram, somos pioneiros lá, mentoria, e no grupo dos tubarões também. Isso mudou a nossa história. Através dos ensinamentos do Diego, a gente começou a entender mais como funciona a dinâmica do mercado e a gente viu que operar não é apostar, é simplesmente estudar as probabilidades e mapear os cenários mais prováveis que tem ali para acontecer. Com base nas técnicas simples que o Diego ensinou pra gente, atualmente a gente tem uma consistência maior e uma assertividade muito boa. Bom, hoje, graças ao resultado positivo que a gente vem conseguindo, né? Temos um escritório de investimento, como vocês estão vendo aqui a nossa estrutura, né? E dedicamos nosso tempo hoje analisando o mercado, não só o cripto, também o mercado tradicional, estamos estudando também sobre o mercado internacional, porque a análise técnica funciona em qualquer mercado. E se você não conhece o Diego, participe da Missão Cripto, que ele está soltando dicas de ouro de forma gratuita ao longo da semana e transforma também sua vida aí, igual transformou a nossa, né? Isso aí, obrigado aí, valeu.